Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 3 de junho, sábado. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo para Jerusalém. Esse texto é uma continuidade do Evangelho de ontem, em que Jesus entra no templo e expulsa os vendedores, os comerciantes, que exploravam os pobres e faziam do templo não um lugar de oração, mas um lugar de comércio. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram. Aqui nós observamos que eh, eles se reuniram em grandes grupos para tentar enfrentar Jesus. O mal, ele se une diante da força do bem. O mal se une para poder destruir Jesus, mas o mal não tem força. Não importa a quantidade do mal, não importa a quantidade de pessoas que se unem para fazer o mal jamais triunfará. Jesus está sozinho. Na verdade, não está sozinho, o Pai sempre está com ele. E por isso, Jesus está de cabeça erguida para enfrentar as autoridades que o perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? A pergunta é sobre quem enviou Jesus, quem mandou fazer essas coisas, com que autoridade. A pergunta que fazemos ao longo da vida só é bem feita se queremos realmente saber a resposta. Mas quando fazemos uma pergunta para destruir o outro, para colocar o outro em dificuldade, é uma pergunta inútil. Pergunta que sai do coração de quem ama é pergunta muito bem feita. Mas pergunta que sai do coração de quem odeia, de quem quer destruir, de quem quer machucar, é pergunta inútil. Por isso Jesus não responde. Jesus poderia muito bem ter respondido, mas, na verdade, eles já tinham a resposta. E por isso não acreditariam em Jesus. Independente de qual fosse a resposta que Jesus desse, eles não acreditariam. Então Jesus não perde tempo se justificando, dando respostas, falando de si. Segue em frente. A melhor resposta para aqueles que nos questionam, que duvidam de nós, do nosso trabalho, é a nossa vida, o nosso testemunho. Nossas palavras, elas nem sempre são necessárias. Os amigos não precisam de nossas respostas, porque já acreditam em nós. Os inimigos não precisam de nossas respostas, porque não irão acreditar naquilo que dissermos. Então Jesus disse: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. Jesus então usa a sabedoria do Espírito Santo, devolve uma pergunta para eles. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? João Batista foi um grande profeta que batizou com água no batismo de conversão. A multidão acreditou em João, mas os mestres da lei e doutores tiveram ódio de Jesus, de João Batista, e tramaram com Herodes e mataram a João Batista. E por isso Jesus disse: Respondei-me, de onde vem o seu batismo? E eles começaram a discutir entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai nos dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas ele tinha medo da multidão. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Observem, eles, os mestres da lei e doutores, sabiam a resposta, que João era um homem de Deus, um profeta, que seu batismo vinha do céu, mas eles não podiam dizer o que acreditavam, porque se dissessem naquilo que sabiam, naquilo que criam, eles iriam cair em descrédito, eles seriam
criticados. Então eles preferiam mentir, silenciar, se calar, ao dizer a verdade. O mentiroso, ele sempre é pego na arapuca da própria mentira. E por isso a verdade nos liberta. E quem diz a verdade sempre anda de cabeça erguida. Então os mestres da lei, os doutores, responderam a Jesus: Nós não sabemos. Para eles deve ter sido um golpe muito duro, porque eles eram especialistas na lei, sabiam de tudo. Admitir que não sabiam derrubou o ego deles. E então Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Embora eles sabiam, e nós também sabemos, que Jesus fez tudo isso com a autoridade do Pai. Foi enviado pelo Pai para salvar os homens, para nos trazer a ressurreição, o perdão dos pecados e a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.